Essa primeira parte do episódio que você ouviu foi sobre as denúncias na ouvidoria, mas agora a gente quer falar do outro lado, dos que resistem e celebram ao mesmo tempo. Agora, dia 7 de dezembro, vai rolar a oitava edição da parada LGBTQIAPN+, dos Campos Gerais. Vai ser lá na Concha Acústica, no centro de Ponta Grossa. Então, neste episódio, mais do que falar da programação, até porque isso pode ser consultado facilmente no Instagram, e é @paradaLGBTPG, a gente quer entender como se organiza um evento como esse, como é composta essa organização, que tipo de apoio se tem e quem apoia. E aí, quem nos ajuda a contar esta parte da história é o Guilherme Portela, que está na organização da parada desde a primeira edição. Nós sempre brincamos quando se encerra a parada LGBT em um ano, que no outro dia já começa a organização para outra, né? Então, desde o começo do ano, nosso primeiro passo foi abrir o formulário, já nos primeiros meses do ano, convocar as pessoas inscritas da organização, e assim nós fizemos as primeiras reuniões para decidir quem teria determinadas funções, apresentar como a gente tem organizado nos últimos anos e que nos parece ser um pouco funcional, dividir algumas tarefas, propor outras atividades culturais, artísticas antes do próprio movimento da parada, né? Então, desde o começo do ano, dos primeiros meses, essa edição já está sendo planejada. E lógico que com o passar do ano, nós recorremos a mais encontros na medida em que se aproxima do dia da parada. Você ouviu que o Guilherme falou de formulário e inscrição para participar da organização, e ele mesmo explica como isso funciona. Bom, todos os anos nós abrimos um edital no começo do ano, isso acontece desde a segunda edição da Parada LGBT, já que a primeira foi organizada pela gestão do Diretório Central dos Estudantes, né, que nós compunhamos a gestão à época. E desde a segunda edição, em que essa organização foi feita por uma comissão própria, nós abrimos um edital, um formulário de inscrição a todos e todas aqueles que têm interesse, né, e tiveram interesse em colaborar na construção para que fosse um modo mais transparente, uma tentativa ética e coletiva da gente reunir as pessoas interessadas em construir esse nosso encontro. E a gente entende isso como importante porque organizar um evento como esse é, sobretudo, pensar as políticas da cidade, pensar a cidade, as burocracias, as políticas administrativas, culturais, artísticas. Então, quanto mais gente tiver, quanto mais gente nova tiver, mais importante é, nessa nossa leitura, de um evento que é e sempre foi, sobretudo, um movimento social. Né? Então, nesse ano, na oitava edição, nós tivemos, no começo do ano, nessa inscrição, 25 pessoas que se candidataram à colaboração do evento. Nós recorremos a todas, né? Não há nenhuma distinção. E todas foram numa primeira reunião, foram convocadas para entrar nos nossos grupos virtuais. E ao longo do tempo, alguns foram ficando, outros foram saindo, né, por seus outros motivos pessoais e de trabalho, mas ao mesmo tempo todos continuam interessados em colaborar no dia do evento, o que para nós é também um ato muito importante e que somos muito gratos também, né? Nós que já acompanhamos aí por 8 anos essa organização. Além das pessoas, há apoio de instituições públicas e privadas, já que é um evento caro do ponto de vista estrutural. Nós temos diferentes apoios privados, públicos e institucionais, sindicais, desde a primeira edição da Parada LGBT, né? Mais especificamente, nós temos os nossos patrocinadores que nos ajudam à execução desse evento, porque é um evento que custa muito dinheiro, né, diante tanto dos impostos como das estruturas que nós precisamos financiar para receber a população e também ter um melhor espaço de visibilidade para os nossos artistas, né, sendo eles todos membros da população LGBT. O que nós gostaríamos de cada vez mais ter esse investimento para que seja possível também financiar esses seus trabalhos, já que ano a ano eles se inscrevem de modo gratuito, o que nós somos muito gratos e celebramos também, mas reconhecemos que isso é uma necessidade, né? E nesse ano nós tivemos então diferentes apoios do ponto de vista privado, desde lojas, comércios, clínicas, casas de festas da cidade. Assim como nós tivemos também uma colaboração legislativa, né, de uma emenda de um vereador da cidade. Nós tivemos os apoios sindicais, né, ou políticos, desde partidos políticos até os sindicatos dos professores, a ONGs municipais da cidade que lidam com as questões LGBTs, que ano a ano nos apoiam desde a primeira edição.
Então são os nossos apoios aí que nós tentamos fazer essa articulação sempre, né, entre poder público, movimento social, essas instituições, assim como nós temos também desde a primeira edição o apoio de algumas secretarias e mesmo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, né, sendo especialmente a Secretaria Municipal de Cultura, que desde quando era fundação já nos apoiava, nos inseria no seu calendário anual e sempre colaborou na medida do possível para a realização desse evento. Da primeira até a oitava edição, a Parada dos Campos Gerais passou por diferentes locais e viu uma mudança geracional, pela longevidade do movimento. Por isso também segue as discussões da Parada de São Paulo, que teve como tema nesta edição Envelhecer LGBT+, Memória, Resistência e Futuro, que inclusive dialoga com o tema do Enem deste ano, que foi Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Acredito que são muitas mudanças perceptíveis desde a primeira edição até essa oitava, né? Mudanças que a gente pode perceber do ponto de vista histórico, cultural, artístico, do interesse das pautas das pessoas em participar desse evento, né? Nós podemos perceber como cada um dos anos nós discutimos temáticas específicas e vinculando elas e as políticas públicas direcionadas à população LGBT, quando nós discutimos, né, e premiamos com o Prêmio da Diversidade professores, assistentes sociais, trabalhadores da saúde, artistas, desde o momento pandêmico também, né, quando nós fizemos a parada LGBT de modo remoto, virtual, sendo transmitida a partir do Teatro Ópera, né, com os artistas se apresentando remotamente. E outras mudanças que nós podemos perceber é também referente à estrutura, né? Cada ano que passa, a gente tenta dar a melhor estrutura, circulando em lugares diferentes e públicos da cidade para também ressignificar historicamente a nossa passagem, a nossa participação nesses espaços e, sobretudo, nesse ano de 2025, que nós estamos seguindo as discussões públicas da Parada LGBT de São Paulo, né, a maior do mundo, assim como de tantas outras capitais como Curitiba, no nosso estado, nós estamos também discutindo as questões de envelhecimento da nossa população, por questões objetivas, né, de um envelhecimento digno, seguro, afetivo e possível para a nossa população. E isso tem nos feito pensar também, enquanto organização, de que fazer 8 edições desse movimento é pensar mesmo até quase segundo, né, as proporções do IBGE, de que se trata quase de uma geração. Então é possível perceber nesses 8 anos a mudança geracional das pessoas que participam também. A gente vê cada vez mais pessoas novas participando e pessoas que são mais velhas também reconhecendo esse movimento como importante ou descobrindo esse encontro e participando também. E isso faz com que a gente reflita de que nós, como muitas outras pessoas mais velhas, não crescemos numa cidade em que todos os anos havia esse encontro, esse ato na rua, né? Essa contradição a tantos discursos violentos, moralistas, conservadores que atingem a nossa dignidade, a nossa subjetividade enquanto pessoas LGBTs. E essas pessoas mais novas que a gente vê cada vez mais participando dessa parada, cresceram, talvez, nesses últimos 8 anos, pelo menos, numa cidade em que todos os anos esses outros discursos éticos e para a dignidade aconteciam. E isso é muito relevante, porque se cresce, se vive, se experimenta a vida em uma cidade com uma outra perspectiva, né? Muito mais bonita, em que a nossa vida é muito mais possível. E isso é muito justo, né? E é o que movimenta, eu acho que visceralmente, a nossa luta. Nós, do Ponto Jornalismo de Dados, ainda não apresentamos uma cartilha ou texto categórico que publicize todos os nossos valores e objetivos, mas aqui já aponto alguns. Além de contar histórias que acontecem próximos da gente, corremos atrás de números, dados, informações e questionamentos quando isso não está disponível. E essa história é um caso emblemático. Quando se fala de qualquer tema que envolva a comunidade LGBTQIAPN+, não encontramos estimativa oficial, cobertura, dimensionamento, comparação, censo, e quando tem algo, como as denúncias, acaba não dando conta da realidade. Por aqui, continuamos nosso trabalho. Cada semana, uma nova história. Até mais!